Diz assim o texto sagrado: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Preste muita atenção. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. E Marta respondeu: eu sei, ressurgirá na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava num lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam o quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Marta chegou ao lugar aonde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseram? Responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35, texto tão famoso, né? E Jesus chorou. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí onde você estiver. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Caminhando em linha aqui com o que disse o pastor, eu me lembrava que uma das coisas que nos ajudam a redimensionar e consequentemente fortalecer a nossa fé são as frustrações que acontecem no nosso caminho. Quando você conhecer alguém que tem uma fé grande, certamente essa pessoa foi frustrada em algum momento. Não tem como você desenvolver uma fé relevante, atuante, poderosa, sem que essa pessoa com tamanha fé tenha passado por algum caminho, em algum momento, onde ela tenha vivido uma frustração. E essa frustração, ela tem a ver com a expectativa que a gente cria naquilo que a gente queria que Deus fizesse. E normalmente aquilo que a gente quer que Deus faça, não está em nós a dúvida de que Ele tem poder para fazer, mas sempre o questionamento de que tempo Ele fará. E normalmente o nosso tempo, ligado à nossa necessidade de querer que Deus faça algo agora, nem sempre caminha de acordo com a vontade do tempo de Deus fazer o que nós queremos que Ele faça. Até porque na maioria das vezes queremos que Deus haja por necessidade. E necessidade não é a prioridade que move a mão de Deus ao nosso favor. E infelizmente a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque fomos criados de certa maneira e doutrinados por alguns pais na fé, pessoas que amamos, que nos ensinaram, que abriram o caminho e que nós honramos muito. Sem eles não estaríamos avançando como nós estamos avançando, e eu prolongo nesse elogio para não parecer uma crítica, é apenas um fato. A verdade é que muitos dos que vieram antes de nós desenvolveram um hábito de buscar a Deus no pedido de socorro e não de relacionamento. E isso vai desenvolvendo ao longo do nosso relacionamento com Deus o mesmo hábito de buscar a Deus em momentos de socorro. Tanto é que a gente normalmente é ruim de devocional e bom de campanha, não é?
É quase que mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Somos muito mais motivados na área da nossa necessidade. Quando a coisa aperta, é que tomamos passo de fé. Quando não temos mais opção, então tornamos Deus a nossa escolha. E isso não é bom, porque isso vai fazendo a gente andar devagar, onde a gente já deveria estar correndo. Faz a gente boiar, aonde a gente já deveria estar nadando intencionalmente. Por causa disso, acreditamos que as orações mais piedosas serão respondidas com mais eficácia, ao ponto de que contrariamos o que disse o profeta, e na verdade é Deus falando de si mesmo pela boca de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, quando ele diz: porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então veja, o texto é claro. O que move a prioridade de escala, de expediente de trabalho de Deus não é necessidade. Não é necessidade. Mas acostumamos-nos a recorrer a Deus só em momentos de calamidade. Então hoje, quando queremos desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade, de paternidade, encontramos desafios como as disciplinas espirituais, que deveriam ser coisas simples para nós, mas não são. Porque colocamos em Deus apenas expectativas emocionais de coisas que queremos que Ele faça, e não daquilo que Ele quer ser na nossa vida. Só para a gente poder entender de maneira ainda mais ampla, a maioria de nós que estamos aqui numa noite de hoje, é sexta ou sábado? Me ajude. Numa noite de sexta-feira, a maioria de nós que estamos aqui, num culto que já se estende em horário, e isso não atrapalha a sua permanência nele, me mostra um nível de maturidade de fé. Você reconhece Deus como único. Você reconhece que Deus é digno do seu tempo, do seu melhor. Eu vejo temor aqui, eu vejo reverência aqui. Eu vejo entrega aqui. Eu vejo aqui nessa noite gente que não teve em Deus uma opção, mas fez dele a sua escolha. Senhor, eu vou lá, eu quero te ouvir, eu quero te servir, eu quero te adorar. E aí, dentro dessa perspectiva, eu posso afirmar que a maioria de nós que estamos aqui não temos dificuldade em reconhecer Deus como único. Deus é o único na nossa vida. Outros deuses não disputam com o nosso Deus no nosso coração. E quando eles ousam disputar conosco, o Espírito Santo logo liga o alerta, o termômetro da nossa devoção, e ele começa a nos incomodar. E então o nosso tempo na internet incomoda, o período de devocional curto demais em comparação ao que Deus quer revelar incomoda, e tantas outras coisas, mostrando sempre que o altar do nosso coração é rendido conscientemente, voluntariamente, a um único Deus, a um único Senhor. Jeová é o seu nome. Isso já é certo. Não temos embates espirituais e psicológicos acerca disso. Ele está nesse lugar de único. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, complete aí. Ele está nesse lugar de... Mas vamos falar a verdade, aonde está a nossa dificuldade nos últimos dias? Não é reconhecer que Deus é o único, mas é colocá-lo também no lugar de primeiro. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E às vezes, de fato, Deus é o único, mas não tem sido o primeiro. E para Ele, isso faz diferença. Isso faz diferença. E qual é a única maneira de tornar esse relacionamento um relacionamento que aquilo que Ele é e aquilo que Ele se tornou é maior do que as necessidades que estão ao meu redor? Não só tornando Deus único, mas tornando também Deus o primeiro. Quando você torna Deus o primeiro, você começa a desenvolver com Ele não apenas um relacionamento de acesso, mas um relacionamento de intimidade. Essa família em questão que nós acabamos de ler aqui, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era uma casa que o próprio João no capítulo 11 vai dizer que Jesus os amava. Jesus os amava. E esse amor aqui não tem a ver com a sua vocação, tem a ver com a sua afinidade. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Jesus gostava da comida de Marta, do jeito de conversar de Lázaro. Jesus gostava do tempo de comunhão, do momento que eles passavam à mesa. Aqui não tem a ver com vocação ou cumprimento ministerial. Aqui tem a ver com tempo de qualidade. Eles preenchem a humanidade de Cristo com santidade.
Eles são amigos que não o pervertem. Eles têm conversas que não o embaraçam. A casa de Marta, Maria e Lázaro é a casa que se há registrada no texto sagrado que Jesus mais visitou. Então ele gostava desse ambiente. Quando Lázaro vem a falecer, quantos aqui conhecem essa história? Que eu quero ganhar tempo. Isso. Quando Lázaro vem a falecer, Marta vai demonstrar o que eu estou falando aqui. Eles têm um relacionamento de intimidade fraterna, amizade mesmo. E como que a gente sabe disso? Ela vai escrever um bilhete quando ele ainda estava enfermo. E Jesus já estava a cerca de 18 estádios daquela região, porque da última vez que eles passaram por lá, foram meio que hostilizados. Até pau levantaram para agredir os discípulos. E agora os discípulos estão bem distantes daquela região, mas o coração de Jesus continua muito perto. Intimidade tem isso. Corpos distantes, mas o coração sempre perto. E dentro desse contexto, Marta vai escrever um bilhete dizendo que Lázaro estava enfermo. E ela vai colocar uma pressão nesse bilhete, porque tudo leva a crer que ele não ficou enfermo da noite para o dia, mas ele foi ficando cada vez pior. Então ela escreve o bilhete, porque quando você tem um amigo, não se espera que ele saiba que você está doente por terceiros. E que ele venha antes de você ficar mal. A ideia é que o amigo chegue mais cedo, já providencie alguma coisa e busque saber se você precisa de alguma coisa. Então Marta vai escrever um bilhete baseado nessa amizade. E ela vai botar a pressão da intimidade no bilhete. Porque ela escreve dessa maneira para quem vai entregar. Teu amigo a quem tu amas está enfermo. Olha isso aqui, parece comum, mas se você humanizar o texto como de fato está escrito, o que Marta está colocando aqui? Ela está dizendo, teu amigo, quem você diz que ama. É como se dissesse assim, você não sabe que ele não está enfermo. E ela sabia que ele sabia. Só que ela agora quer botar pressão e quer ter certeza. E existem determinadas palavras, determinados contatos que só é autorizado a quem tem intimidade. Então para mim e para você pode parecer um tanto quanto ousado e abusivo, inconveniente até, a colocação da escrita de Marta, mas na verdade ela tem intimidade com ele para falar dessa maneira. E ela tem tanta intimidade com ele que não tem Instagram, não tem WhatsApp. O sistema de carta demorava um pouco. É por isso que inclusive quando ele recebe, ele sabe que ainda daria tempo de ir, mas ele não vai, porque ele aguarda a morte de Lázaro, que já não demora muito depois da recepção daquele bilhete. Enfim, ela sabia onde ele estava. Irmão, naquela época não tinha telefone nem zap não. Você só sabia onde uma pessoa estava se você tivesse contato contínuo com ela. Se você soubesse quais eram os próximos passos que ela ia dar, antes dela dar. É tipo 2 Reis, capítulo de número 4, quando o texto diz que quando o texto diz que aquela mulher que não podia gerar, mas passou a ter o filho por causa da palavra que Eliseu liberou, dizendo que ela ia ter um filho, quando vai passar o tempo, já o menino deve estar ali em torno de uns 12, 13 anos de idade talvez, ele vem a óbito. Ela albarda o jumento, separa um servo da casa e vai direto para o Carmelo. Como é que ela sabe que Eliseu estava no Carmelo? Porque ela conhecia o caminho, a rotina de busca devocional dele. Você não constrói isso sem aliança. Então desde a época que ela passou a gerar até o momento que o menino morreu, a gente está falando aí de pelo menos 12 anos de amizade de um cara que tem um quarto na casa dela. Então eu estou falando de intimidade, de saber os próximos passos que alguém vai dar, só se você conversar com essa pessoa. É o caso de Marta. Manda ela então uma mensagem para o mensageiro, e a mensagem é esta: o teu amigo a quem tu amas está enfermo. Como quem diz, você não vai vir não? Está esperando ele morrer? E é basicamente isso, mas ela não sabe. Na expectativa dela, ela pensa que aquele bilhete vai imprimir pressão em Jesus para chegar mais rápido. Porque qual é o tempo dela e qual é a fé dela? A fé dela é para curar um homem que está enfermo. E conforme já foi pregado aqui, cada um age segundo a medida da sua fé, podendo expandi-la ou não. Mas a única maneira de expandi-la para um próximo nível é recebendo-a no primeiro nível. Então olha a situação de Marta. Ela
ela quer que Jesus venha, porque a fé nela para que Jesus cure um enfermo. A fé de Marta, se eu pudesse comparar em nível de medida, é uma fé semelhante à fé de Jairo, Marcos capítulo de número 15. Ele vai aos pés de Jesus e diz assim: rogo-te que entres em minha casa, impõe a mão sobre a minha filha, para que tocando ela sare e viva, ela sare. Qual era a fé de Jairo? Eu vou correr para Jesus para ele curar minha filha antes que ela morra. Então ele tem fé para ela ser curada se Jesus tocar. Agora, no meio do caminho vai acontecer um monte de coisa, e enquanto essas coisas estão acontecendo, a mulher do fluxo de sangue está sendo curada. Vem mensageiros da casa de Jairo e dizem para Jairo: Jairo, não importune mais o mestre. E a menina morreu, querendo dizer para ele: ó, chega, a medida já acabou, não há nada mais que seja feito. Eu não sei qual era a situação de Jairo ali naquele momento, mas ele nada respondeu, talvez apático pelaquela informação. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não temas, crê somente. O que ele está dizendo? Segura a fé que você tinha quando veio me buscar. Mas de que me vale a fé que cura um enfermo, se agora o alvo da minha expectativa não está mais enfermo, está morto? Camila, você está dizendo que fé tem tamanho? Estou repetindo, porque nós já ouvimos que tem. E estou lhe dizendo, se fé tem tamanho, um milagre também tem. Tanto é que, no episódio de Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue recebe o que ela queria sem nem pedir, porque a medida da fé dela não estava baseada no toque. Qual era a medida de fé daqueles dias do testemunho de Cristo? Que todos aqueles que nele tocassem seriam curados. Então por que a multidão aperta Jesus? Porque a medida da fé deles é uma única. Qual? Só pode ser curado quem por ele é tocado. Só que a mulher não podia tocar porque era imunda. Então ela vai transcender, ela vai para um novo nível de fé. Entenda, tudo de inconveniente que ela tinha não foi para oprimi-la, foi para expandi-la. Por isso a frustração, por isso a dificuldade, por isso as circunstâncias adversas não são Deus te castigando, são Deus te expandindo para um novo nível, para uma nova dimensão. Então, enquanto todo mundo queria por ele ser tocado, ela não pode por ele ser tocado. Então ela desenvolve consigo mesma a seguinte medida: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente, ela vai dizendo isso para ela mesma. Este é o poder de ter de Deus uma palavra. Este é o poder de quem tem a fé em Deus. Você não precisa de apoio nem patrocínio para crer no que Deus te disse. Deus olha pra gente e Ele explica pra gente através da vida dela, sabe o que é? Que Deus não usa a fé que as pessoas têm na gente para as coisas acontecerem. Deus usa a fé que a gente tem nele para as coisas acontecerem. E esta mulher vai, toca na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que na hora, grita comigo e diga: na hora. Eu disse para gritar, diga: na hora. Na hora ela é curada, estancou-se a hemorragia do corpo, e ela sentiu que estava livre daquele mal. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dela. Então veja, essa mulher não agendou o milagre. Essa mulher foi para um método de fé que antes dela ninguém ainda havia utilizado. Depois dela alguém repetiu, mas antes dela ninguém nunca tinha utilizado. Foi curada na hora. Ela me irrita. Ela tem tanta fé, que ela recebeu o que queria, não pediu e ia embora sem agradecer. Pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. E se Jesus não chama nem obrigado, ela diria. Que fé é essa? Uma fé que não pede, uma fé que pega. Que é isso? Que abuso é esse? Ela me irrita. Todas as vezes que eu estou diante desse texto, eu digo: Senhor, a gente fica aqui pedindo, e as coisas não acontecem. E ela nem pediu, decidiu, foi lá, pegou, levou. Se o Senhor não chama, ela nem diz obrigada. E o Senhor diz: são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que já é de vocês. Ela teve essa consciência: se Ele pode, Ele tem, eu preciso e quero, é meu. Foi lá, pegou e levou. Jairo está vendo isso. Agora escute, sabe o que Jairo está vendo? Está vendo alguém receber na frente dele o que ele pediu primeiro. Ele foi pedir a cura, e na fila de prioridade quem chegou primeiro não foi a mulher do fluxo de sangue. Quem chegou primeiro foi Jairo. Só que a fé tem dessas coisas: pega quem está na ponta da fila, dependendo da medida. É igual milhas em passagem em companhia aérea.
O cara pode chegar depois, se parar lá na fila que ele tem muita milha, diamante, black signature, não sei o que, não sei o que lá, ele passa na frente de todo mundo. É aquilo que ele tem de reserva acumulada, coloca ele num lugar à frente onde estão as outras pessoas. É mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que ainda está depositando fé, tem gente que já está sacando o que depositou. Foi o caso dessa mulher. Aí ela foi lá e pegou Jairo, está vendo isso? Ele ficou apático. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Mas aquele intervalo entre não importune mais o mestre e a menina já morreu, até que Jesus pudesse olhar para ele e dizer: não temas, crê somente, houve um hiato chamado frustração. A expectativa dele foi abalada, porque eu chamei alguém para ser curado na minha casa, e agora a menina morreu, então ele não sabe mais o que esperar. Só que Jesus direciona a espera dele. O que ele está dizendo? Você pode não saber o que eu vou fazer, mas veio aqui me buscar. Não temas, crer somente significa: continue confiando em mim, continue me levando a caminho da sua casa. Resumindo a história, por causa do que ele viu acontecer na vida da mulher do fluxo de sangue, por causa do que ele ouviu de Jesus, ele continua levando Jesus para casa. Jesus ressuscita a filha dele, agora sem emoção, vamos falar na razão. A fé de Jairo era a fé que pedia para levantar um doente. Aí eu te pergunto, a fé que cura um enfermo é a mesma medida da fé que levanta um morto? Está emocionado você? Quem aqui já orou por alguém e a dor de cabeça foi embora? Diga glória a Deus. Quem aqui já abraçou alguém e essa pessoa foi curada no abraço? Diga aleluia. Quem aqui já fez uma campanha de oração e alguém saiu do hospital? Diga glória. Quantas pessoas nós temos aqui que depois de dias um enfermo morreu e você estava no sepultamento e você chegou e disse para a viúva: não chore? Ninguém? Então vou perguntar de novo, não se emociona, tá? A fé que levanta um doente é a mesma fé que ressuscita um morto? Não é. A fé que levanta um morto cura um doente? Rapaz, a gente aprendeu tanto hoje aqui, gente, do que é cartesiano, do que é sobrenatural. Não me irrita. Quem pode menos não pode mais, mas quem pode mais pode menos, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. A fé que levanta um enfermo levanta um morto? Mas a fé que ressuscita um morto cura um doente? Sim, sim. Só que Jairo não tinha essa fé, mas ele tinha fé para levar na casa dele quem tinha poder para lhe aumentar a fé e fazer essa obra. Só que esse intervalo de frustração é que determinaria aquilo que ia acontecer na vida dele. Tudo isso tem a ver com uma coisa. O que, Camila? O tempo. Não estamos vivendo desafios que tentam a nossa fé, porque não cremos que Deus tem poder de fazê-los, mas porque colocamos a expectativa não só em Deus, mas no tempo que queremos que Ele faça. É isso que abala a nossa fé. A gente fala de Sara, que ouviu os anjos dizerem que ela iria gerar a Isaac e riu. Só que a gente esquece de falar que Abraão ouviu do próprio Deus que Sara iria gerar Isaac, e ele não só riu, como disse: oxalá viva Ismael, faria o Senhor um ventre como de Sara gerar um filho. Ele duvidou muito mais naquele momento, ao ponto de sugerir para Deus: engrandece Ismael, como quem diz, Isaac não tem como existir. Está no texto. Aí o Senhor diz assim para ele: eu abençoarei Ismael, mas cumprirei, visitarei Sara a cabo de 1 ano, e ela vai gerar o filho da minha aliança. O que ele está dizendo? Abraão, eu não caminho de acordo com a sua frustração. Não é porque eu não fiz no seu tempo. Tinham passado quantos anos? 24 até aquele dia. 24 anos. O que Deus está dizendo? Tua frustração não muda a minha decisão. Não, eu quero que você guarde isso nessa noite. Irmão, quem fica em depressão é você, não é Deus. Rivotril não assusta as decisões que Deus tomou acerca da sua casa.
Quem tem crise de ansiedade e síndrome do pânico é você, Deus não sua. Deus não está tremendo. Recalamachando rebaraço. Deus está dizendo, seu estado. Agora, quando a gente olha para o autor da carta aos Hebreus, a gente vê Abraão sendo progenitor da fé. Porque em Gênesis 12, quando o Senhor o chamou, ele creu. E Deus não precisou dar um currículo, nem uma promissória para ele. Por isso a medida da fé é pela régua de Abraão. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque Abraão ouviu e Deus não precisou provar que era capaz de fazer o que disse que faria. Porque pelas palavras que ele disse foi o suficiente para Abraão crer. O que é que eu estou dizendo então? Abraão é o pai da fé, isso é o que ele é. Completa para mim que é para você não me esquecer. Isso é o que ele? Bora, isso é o que ele? Isso é o que ele é, mas depois de 20 anos, não é como ele está. A essência de quem ele é está ali, mas em razão do tempo de espera, a incredulidade lhe tenta e ele pensa, transfira para Ismael o que tu tinha para Isaque. Agora eu te pergunto, Abraão deixou de crer que Deus tem poder? Não, ele não está assim, o texto é claro. O texto diz que é porque Sara era velha. Ele diz assim, poderia um homem de 100 anos gerar? Poderia um homem de 100 anos dar um filho? E uma mulher de 90 gerar? Então o que ele está dizendo? Deus, eu não duvido do teu poder de dar, eu duvido da minha condição de receber. Por causa do tempo. Não é o que a gente faz, gente. Colocamos o tempo em cima da fé. Continuamente colocamos o tempo em cima da fé. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer que as promessas de Deus são imutáveis. Ele não vai mudar as circunstâncias. Ele vai mudar a nossa capacidade, mas não vai retirar uma palavra daquilo que Ele disse ao nosso respeito. Oh, meu Deus. O tempo é o que visa nos amargar. Agora eu te pergunto, quem é o dono do tempo? Vamos junto, quem é o dono do tempo? Quem é o dono do tempo? Quando Deus te faz uma promessa, a primeira coisa que Ele faz depois de prometer é te colocar no critério do tempo. Ninguém foge do intervalo do tempo. Ninguém. Ninguém. Não é Deus que te amarga, é o tempo. É o tempo. Você está atribulado por causa do tempo. Você acha que os seus fios de cabelo branco vão roubar a alegria do cumprimento de promessas quando você ainda tinha vigor. Seu problema é o tempo. O proverbista vai dizer: que a esperança que se adia, o que é isso? Quem continua criando expectativa. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Magoa o sentimento do que está criando expectativa. Eclesiastes 9:11. Vi que não é dos velozes a corrida, não é dos fortes a vitória da batalha. É 9:11 e 11:9. É isso mesmo. É isso mesmo. Olá. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. E essa versão é assembleiana. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza. Segue o texto. Nem dos inteligentes o favor. Olha o que difere. Quem ganha e quem não ganha, quem chega e quem não chega, quem rompe e quem não rompe. Ei, olha o que separa homens de meninos. Não é força, não é capacidade, não é inteligência, não é ligeireza, não é habilidade. Mas eu vi que o tempo e a sorte pertencem a todos. Capacidade de discernir o tempo, de entender o tempo, de compreender que o que vocês escolheram como tema para estes dias, imutável, não muda com o passar do tempo. Camila, você está dizendo isso tudo para quê? Para dizer que Deus não está te castigando, Ele está te treinando. Para dizer que você é de Deus e aquele que é de Deus o maligno não toca. Não é demônio que está desgraçando nada na tua vida. É o Senhor que tem ferido. É mó legal quando a gente cria e vai falar uma coisa e a pessoa pensa com uma expectativa extraordinária. Aí tu pensa, tu termina falando de ferida e de glória a Deus. É isso que está acontecendo. Quando Jesus recebeu o bilhete de Marta, Lázaro ainda estava
vivo. Lázaro ainda estava vivo quando Jesus recebe o bilhete. Ela não disse, ele está morto. Ela disse, ele está enfermo. Então o que ela está dizendo? Corre que dá tempo. Que tempo? O meu tempo. Marta está esperando Jesus chegar no seu tempo. Marta quer ver ele chegar no seu tempo. E depois a gente vai descobrir por que o tempo dela é mais importante do que o tempo de Deus. Por causa da intimidade. Intimidade faz você ter um acesso que te coloca numa posição privilegiada. Você se sente privilegiado, vamos falar a verdade? Quando você tem um amigo poderoso e você é íntimo dele, você não precisa de inscrição para entrar no evento. Estou mentindo, gente? Intimidade é um passo tão caro e tão valioso, que já foi dito aqui acerca do teatro, que o pastor queria alugar. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de acesso. Intimidade te privilegia. E dificilmente você lida com o privilégio sem se envaidecer. Dificilmente você lida com o privilégio sem se envaidecer. Você talvez não veja, mas Marta, e eu vejo isso com clareza, está chamando Jesus enquanto Lázaro está enfermo. Não só porque ele está enfermo, mas porque os vizinhos sabem que aquela é a casa que ele mais frequenta. Muitas vezes somos movidos de uma busca a Deus, que depois de um tempo de privilégios, já não está mais voltada para o relacionamento, mas para a vaidade de atender a expectativa dos que olham para mim e sabem que eu sou privilegiada. Parece que eu vejo o pessoal indo visitar Lázaro e dizendo, Jesus já veio? E ela constrangida dizendo, não, ainda não. 2, 3, 4, 10 dias, eu não sei quanto tempo ele ficou enfermo. Jesus já veio? Não. Frustrada. Depois da frustração vem o segundo passo, qual? Ira. Se você ainda não se atribulou no seu relacionamento com Deus, é porque você ainda não desfrutou de intimidade com Deus. Você vai criar expectativas de coisas que Deus não vai te corresponder. E por que não, Camila? Porque é uma coisa que a gente aprende desde o Antigo Testamento. Minha intimidade com Deus não me dá autonomia para obrigá-lo a fazer as coisas no meu tempo. E isso irrita, porque é a hora que você bota na balança e pensa, vai valer a pena continuar pagando preço, renunciando para ter intimidade, já que eu não posso ter ele no meu tempo? E pessoas que sabem que são privilegiadas e envaidecem-se com esse privilégio, são tentadas nesta área. Eu estou pregando a pessoas que já não tomam leite há algum tempo. O Espírito Santo de Deus está falando comigo agora. Ele está dizendo, se tem alguém que tem vida santa é você. Se tem alguém que se separa é você. Você conhece o peso da glória de Deus. Você tem prazer em buscar a Deus. Mas ultimamente o nosso relacionamento está arranhado pela vaidade que você tem de pagar o preço da santidade, mas não ser correspondido na hora que você quer. E perceber a expectativa de quem viu a sua história de crescimento te ver perecer nas áreas que qualquer pessoa que tivesse o relacionamento que você tem com Deus jamais estaria passando pelo que você está passando. E você está surtando. Ah, céu de bronze, ah, Deus não me responde mais, ah, o que está acontecendo? E você, já sendo maduro, está se esperneando como se fosse menino. Porque você é ser humano e eu também. E eu não estou te criticando, estou apenas relatando um fato. E isso mexe com a nossa cabeça. Marta vai ficar irada. E normalmente esse tipo de sentimento tem a ver com o fato de estarmos olhando para as pessoas que estão olhando para a gente. O irmão está morto, a casa está em desespero, é ela que responde pela família. E a intimidade dela dessa vez não está pagando o passe. Isso frustra ela. Ela está frustrada / irada. Como é que a gente sabe que ela está irada? Ela nunca recebeu Jesus assim. É a primeira vez, ele nem chegou na aldeia ainda. E ela é muito bem informada. Vai ver, ela já tinha deixado alguém até de prévio aviso. Quando você perceber que ele está chegando pela região, me avisa. Rapaz, Marta é sinistra. Marta domina o bairro.
Ele não chegou nem na porta da entrada da aldeia, ele estava a caminho. E a notícia, o olheiro de Marta chegou primeiro. O mestre está vindo, ela vai ao encontro dele, não dá shalom. Ela disse: se tu estivesses aqui, rapaz, o que é isso? Para pensar, para de espiritualizar e humaniza a relação. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não dá bom dia. Rapaz, o termo correto era rabi, mestre, era assim que ela se dirigia a ele, o respeito acima da intimidade. Só que o que Marta está vivendo e é transitório, glória a Deus por isso, e o que nós estamos vivendo é transitório, glória a Deus por isso, mas deixa uma lição permanente, glória a Deus por isso. Qual é a lição? Infelizmente, a maioria de nós, ao desfrutar de intimidade, faz a honra perecer no processo do relacionamento. Infelizmente, é muito difícil você ter alguém do seu lado que consiga ser íntimo sem fazer perder a honra da relação. Normalmente, eu não estou dizendo que é uma regra, mas é exceção quando acontece diferente do que eu estou dizendo. Normalmente, intimidade tende a roubar a honra. Você acha que minhas irmãs me tratam como vocês me tratam? Elas me veem acordando de pijama e com bafo. Eu não acordo assim. Eu não digo canta rabassai, bom dia. Não. Minhas irmãs não pedem para tirar uma foto comigo. Elas têm várias álbuns. Crescemos juntas. Eu cuidei da mais nova, a mais velha cuidou de mim. É uma intimidade muito grande. Respeitam a unção? Sim. Mas é muito mais fácil quando eu estou vivendo aqui esse momento. E glória a Deus por isso. Mas eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. E isso aqui transcende, irmãos. Meu Deus, e eu, por Deus, eu tinha outro texto para pregar hoje. Eu estava pronta para a gente hoje, ó. E Deus falou: eu quero maturidade do meu povo. Eu quero que meu povo aprenda que a intimidade deles comigo não rouba a minha honra. A nossa intimidade com Deus não vai nos dar a autonomia que queremos para fazer Deus fazer o que queremos. Não teve homem no Antigo Testamento mais íntimo que Deus do que Moisés, nem Adão. Ninguém foi mais... Deus deu testemunho de Adão dizendo para Arão e Miriam: quando eu falo com vocês, falo em sonho, visão, interpretação, mas a Moisés falo boca a boca. Depois da morte de Moisés, ele vai dar testemunho de Moisés dizendo não apenas que Moisés era amigo, mas Moisés era seu íntimo amigo. Ninguém desfrutou de um nível de intimidade tão grande quanto Moisés e Deus desfrutaram um do outro, a ponto dele dizer: mostra-me a tua glória, eu quero ver o teu rosto, eu quero te conhecer. E Deus disse: Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. E ele insiste. Sabe o que eu entendo? Eu entendo Moisés dizendo: se a última coisa que eu vou ver é o teu rosto, eu vou morrer feliz a beça, me mostra o teu rosto. E aí Deus vai dizer para ele: mas há aqui uma rocha fendida, se esconde lá, e eu vou passar de costas e você me verá. Ninguém usufruiu disso como Moisés. Deus preservou uma aliança tão forte com Moisés que ela transcendeu até a morte, não apenas para a galeria dos salvos, mas para a realização de promessas aqui na terra. No Monte da Transfiguração, outras duas figuras e imagem se levantaram com Jesus na terra que pertencia ao contexto de Canaã, aonde Moisés guiou o povo, mas não pôde entrar. E naquela visão eles viram três homens: um era Jesus, o outro era Elias e o outro era Moisés. Era Deus o compensando, o abençoando e revelando profeticamente tantas coisas. Veja, alguém que não sai da memória de um Deus eterno. É uma intimidade da qual nós desejamos desfrutar. E talvez você pense: Camila, mas igual Moisés ninguém consegue. E o Senhor está dizendo: não consegue mesmo. Por quê? Porque agora dá para ser melhor do que foi com ele. Por causa de Jesus. Mas ouça isso: quando no episódio do deserto, o povo querendo beber água e não tinha água, começaram a murmurar. Moisés fala com Deus, Deus fala com Moisés: Moisés, tem aqui uma rocha, fala a rocha e ela vai dar água para o povo. Naquela época Moisés já era o homem mais manso do mundo, só que aquele povo também era o povo mais rebelde do mundo.
E enquanto ele está indo cumprir a direção de Deus, quando ele chega na frente da rocha, já atordoado pela quantidade de murmuração, ele não fala, ele fere 2 vezes com seu cajado a rocha. A rocha deu água. Deu certo. Sim ou não? Só que por causa daquilo, a intimidade ficou ferida. Deus disse: vou fazer herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria, mas você não vai entrar lá. Agora eu te pergunto, naquele arraial tinha alguém mais íntimo de Deus do que Moisés? Deus está dizendo: assim é meu relacionamento com você. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você pode reclamar, ou você pode viver um novo nível de confronto e entender que a nossa intimidade não te dá autonomia para me obrigar a fazer as coisas no seu tempo. Agora vem comigo. Por que Deus escolhe a casa de Marta, Maria e Lázaro para fazer isso? Também está no texto de João 11. O texto diz que Jesus os amava. E esse os amava aqui está ligado à confiança. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não tenho feito as coisas no seu tempo para que você murmure, mas é porque eu pensei que eu podia confiar na tua casa, para fazer do meu jeito. Está entendendo? Eu estou parafraseando para a gente entender. É por isso que eu não estou fazendo no seu tempo, porque eu projetei fazer algo maior do que trafegar na área da sua necessidade. Manda a mensagem, ele recebe a mensagem, não vai de propósito. Lázaro morre, 4 dias mais tarde ele chega. Marta então recebe dizendo: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Ué, agora? Eu queria que tu estivesse aqui antes. Vamos lá? Eu queria que você estivesse aqui. Abre a boca aí, eu queria que você estivesse aqui antes. Se tu estivesses aqui. Veja como perdemos coisas maravilhosas no relacionamento presente com Deus, porque estamos conversando agora com Ele sobre coisas que Ele não fez antes. Marta tem fé, sim ou não? Mas a fé dela está estacionada no tempo errado. Ela tem fé para que se ele chegasse antes, Lázaro não havia morrido. Mas ela não consegue compreender que o que Jesus não fez antes não muda o que ele deseja fazer agora. O texto diz que antes dele sair da cidade que ele estava, ele disse assim para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos dizem, porque não querem voltar: se vai despertá-lo, deixa que ele acorda sozinho. Aí ele fala categoricamente: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Jesus disse: eu vou ressuscitá-lo. Jesus disse: eu vou ressuscitá-lo. Isso é uma decisão. Completa para mim, por favor. Isso é uma... Jesus já decidiu. Agora me responda com inteligência. Depois que Jesus toma uma decisão, ele depende de alguma coisa? Não, irmão, ele tomou uma decisão que não depende da fé dos discípulos, uma decisão que não depende da fé de Marta, uma decisão que não depende do apoio de Maria, uma decisão que não depende de nada e nem de expectativa nenhuma. Ele decidiu por si mesmo, e ele é capaz, por isso sim, dele é o querer, dele é o efetuar. Ele pode tomar uma decisão e seguir com ela sozinho, e ele decidiu: eu vou ressuscitá-lo. Mas quando ele vai entrando, Marta encontra com ele, e ele não vai até onde Lázaro está sepultado, enquanto não corrige a fé de Marta. A fé de Marta estacionou-se no passado. Qual é o nome de fé no passado? Frustração. Vou te perguntar, porque eu quero ver se você está entendendo. Qual é o codinome para a fé no passado? É assim que você sente. Por que Deus não falou comigo antes? Por que eu não entreguei a vida para Cristo antes? Por que Ele não me deu aquela direção antes? Por que Ele não me falou disso ou daquilo antes? Você não se desvia, não se afasta, não tem o teu nome riscado no livro da vida, continua sendo crente, mas teu relacionamento com Deus está estremecido, porque depois que você se relaciona com Deus com intimidade, a superficialidade não presta para mais nada. Você não consegue mais fazer devocional se não for intensa. Você não consegue mais vir a culto e ir embora sem chorar e continuar feliz. Está estremecido. E por que está estremecido? Porque tua fé está no passado. Então eu repito e pergunto: qual é o codinome que a gente está dando nessa noite? Fé no passado é o quê?
você só tinha medo de falar, porque dá vergonha dizer que é frustrado. Mas a verdade é que estamos diminuindo a potência da nossa fé, porque estamos canalizando a nossa expectativa na frustração do que Deus não fez no tempo que a gente queria. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que nós sabemos que Deus tem poder para tudo. Eu amei o tema desses dias festivos, imutável, porque João deixa claro mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o que começa e o que termina. Jesus é a única pessoa que pode trafegar livremente nos três tempos da vida, passado, presente e futuro. Só que olha como ele vai se relacionar com Marta. Ele já tomou uma decisão acerca do futuro. Qual é a decisão? Lázaro, eu vou ressuscitar. Mas ele não faz isso sem corrigir a fé de Marta no presente e tratar a frustração dela do passado. Agora eu vou perguntar de novo: se Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro e não depende de Marta para nada, por que ele está fazendo isso com ela? Você vai entender. Jesus está ali e Marta, se tu estivesse, a nossa fé vai se perdendo no presente, por causa daquilo que não vimos Deus fazer no passado, quando queríamos que Ele tivesse feito. E isso mexe com a nossa inteligência, porque esquecemos que Ele comanda os 3 tempos. Ele comanda os 3 tempos. Você não comanda os 3 tempos, mas Ele comanda os 3 tempos. E qual é o teu maior problema de frustração? Não é poder, é tempo. Lembra? Não é poder, é tempo. Não é o poder que Deus tem para fazer, é a hora que eu quero receber. Quantas pessoas aqui, eu quero casar, mas até tal ano, se não for até tal ano, eu não quero mais. Eu quero comprar a casa X, mas se não for até tal ano, eu também não quero mais. Eu também quero ter filho, mas tem que ser até tal idade. Se não for até tal idade, eu não quero mais. Frustrações e frustrações, não porque duvidamos que Deus tenha poder de fazer, mas porque estamos dando para Ele o nosso tempo para Ele operar. E por que isso está acontecendo? Porque estamos deixando a intimidade roubar a honra do Deus que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E a nossa vida é dele, por Ele e para Ele. E todo aquele que diz isso, mas não vive isso, é vaidade de quem foi privilegiado, mas só vai continuar deixando operar se for no teu tempo. Você aprendeu a servir a Deus, mas não aprendeu a deixar Deus se servir de você. E tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Você pode servir a Deus do jeito que você aprendeu, mas quando Deus se serve de você, Ele se serve como Ele quiser. Sara não serviu, Deus se serviu do ventre dela. Está entendendo o que eu estou dizendo? Posso ouvir um amém? Marta, olha então, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Frustração, fé no passado. Eu queria que tu tivesse vindo antes, eu esperava que tu fizesse antes. Quanta gente aqui agora dizendo, Senhor, é comigo que tu está falando. Porque por esses dias você disse, faculdade eu não faço mais. E Deus está dizendo, mas eu falei que eu ia cuidar dessa faculdade para você. Mas aí, como não é no teu tempo, você rasgou a promessa do diploma. E Deus está dizendo, eu vou falar como Ele está mandando, só que é na minha cultura e do meu jeito carioquês. Está achando que Deus é moleque? Você está achando que Deus é garoto? Te apruma, servo. Tua intimidade vai te colocar numa posição privilegiada. Cuida dos teus sentimentos, para não achar que a intimidade te deu autonomia. Se ferir a rocha, vai ficar fora da terra. Não importa o quanto você e Deus sejam amigos. Não importa o quantos milagres você tenha visto e vivido até aqui. Deus está nos chamando e eu sinto o temor de Deus aqui agora. Há um nível de responsabilidade que a gente pensou que já tinha superado isso. E Deus está dizendo, não, eu estou te chamando a algumas veredas antigas. Veredas de reverência, veredas de temor.
veredas de quem votava e não quebrava, veredas de quem não usava a graça só para perdoar pecado, mas utilizava ela para se empoderar contra o pecado, porque temia pecar contra o Senhor. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele poderia ter dito, ele dá a notícia para ela, notícia boa: Marta, teu irmão ressurgirá. Ela diz assim: eu sei. Olha como a teologia dela, olha como Marta está experimentada em escatologia. Eu sei, no último dia, quando a gente deixa a intimidade tocar na honra, uma das primeiras coisas que começam a acontecer é que, sem perceber, você acha que sabe mais do que Deus. Não houve mais profetas com humildade que ouvia. Não houve mais pregadores com humildade que ouvia, porque a sua teologia é maior do que tudo que está acontecendo ao seu redor. Mente taravada, pensamentos cauterizados, achando que você tem o conhecimento de Deus. Você não tem o conhecimento de Deus. Já foi lido aqui, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os seus caminhos e os seus juízos. Mas nesse tempo de intimidade, você acha que pode esfregar carteirinha de seminário na cara de Deus, e Deus me trouxe hoje aqui para dizer: se coloque no teu lugar, porque eu tenho algo maior e infinitamente mais do que o que você me pediu e pensou quando me conheceu. Marta, teu irmão ressurgirá. Eu sei, naquele grande dia, no último dia. Aí ele vem aqui e diz para ela: Marta, eu sou. Estava falando de passado até agora, mas agora, olha como é que ele pega a frustração do passado e ele está tentando corrigir o tempo todo. E como é que corrige o que ficou no passado? O que corrige, a maneira de corrigir o que ficou no passado não é no passado, é no... E é por isso que a gente não corrige a maioria das frustrações, porque a gente acha que o passado encobre o que nos impede de seguir. E aí a gente não quer trazer o passado para o presente nunca. Só que uma das formas de Deus tratar é pegando o que estava lá e trazendo para cá. Não vai para o futuro, mas você não chega no futuro se não pegar o que estava lá e tratar agora no presente. A fé de Marta está no passado, a promessa de Deus está no futuro. Ela é a ponte que liga os dois. O maior empecilho, na maioria das vezes, da realização do cumprimento das promessas que Deus nos fez, não é o que a gente viveu no passado, nem o que a gente acredita que vai viver no futuro. A gente olha para o passado e diz, tenho promessa. Olha para o futuro e diz, Deus é fiel para fazer. E por que não acontece? Porque a ponte é o presente, a ponte é você. E às vezes onde deveria haver uma ponte é um abismo. Aí ele vai conjugar no tempo presente para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Gente, talvez você não esteja entendendo. Lembra quando eu falei que ele pode conjugar os 3 tempos, passado, presente e futuro? A Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Se ele só quisesse fazer o que está decidido e não se importasse com os sentimentos de Marta e nem com a fé dela, ele poderia dizer: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Ele poderia. Ele também poderia, se quisesse, conjugar no futuro, como prova da crucificação no Calvário em João 19, dizendo: eu serei a ressurreição e a vida. João 20, Maria ouviu. Mas não, ele respeita o tempo de Marta. Ele pode no passado, ele pode no futuro, mas ele quer corrigir a fé dela no presente. Então ele não diz eu fui, ele também não diz eu serei, ele diz: Marta, eu sou. O que ele está dizendo? Eu não fiz quando você queria que eu fizesse, mas eu vim hoje aqui para te mostrar que o que você não me viu fazer antes não me impede de fazer o que eu vou fazer agora. Jesus está animando a fé de alguém hoje aqui, e ele está dizendo: anima-te, filha, anima-te, filho, corrige a tua fé, corrige as tuas vaidades, porque nada do que você esperou eu fazer em 2022, 2023 e não viu, vai me impedir de fazer o que eu separei para fazer agora na tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele corrige a fé de Marta.
Aí Marta diz: eu sei que tu és o Filho de Deus, e que tudo que tu falar vai acontecer. Agora ela trouxe a fé para o lugar certo. Aonde é que a fé tem que ficar? Presente. Quando ele corrige a fé dela, ele pergunta: cadê Maria? Está lá café no passado também. Como é que a gente sabe? Quando Maria chega igualzinha a Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu encerro em Maria, redobre a atenção, porque o cansaço vai tentar desviar você. Se tu estivesses aqui, chega Maria, meu irmão não teria morrido. Só que ela ainda preserva uma expectativa, a mesma que agora em Marta foi gerada. Qual? Eu sei que ainda agora, tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Só que imagina você criando o fio final da última expectativa que você tem no Salvador do mundo, no herói da sua fé. E aí você pensa: quando eu falar com Ele, talvez Ele libere o milagre. E na hora que você fala, você chora. E quando você chora, quem tinha poder para resolver teu problema chora com você. Não, irmão, é muito bonito olhar o texto dizendo: e Jesus chorou, mas para se colocar no lugar de Maria. Pensa que você está indo encontrar a única pessoa a quem você nutre ainda expectativa da solução. Pensa que por pior que esteja, no fundo tem uma esperança irritante, dizendo para você: Ele ainda pode, alguma coisa ainda pode acontecer. E na hora que você chega para Ele, você não só fala, como você também chora. E Ele, que tem o poder de fazer o que quiser, começa a chorar com você. Imagina você chorando daqui e o alvo da sua confiança chorando de lá. Mano, você ia pensar o quê? Eita, agora já era. Eu não é. Só que em meio às lágrimas, completa aí pra gente encerrar junto. Em meio às vem de novo, que isso aqui é muito lindo. Em meio às, ele pergunta aonde o puseram. Ele diz para elas: me levem lá. Duas verdades e eu encerro. Primeira, quando Jesus chora no momento da nossa frustração, a gente fica arrasado. Mas o nosso relacionamento com Ele se fortalece. Por quê? Porque os momentos mais marcantes que você tem no seu relacionamento com Deus não são as vezes que Ele resolveu suas questões, mas as vezes que Ele estava passando com você os processos. Sim ou não? Sim ou não? O que preserva a sua maior memória, o que faz você se apegar com Deus, não é o fato de agora você andar de carro, é você ter memória de andar a pé e sentir a presença do Espírito Santo andando do teu lado no meio do sol. Não é agora poder ir num rodízio de carne e comer picanha maturada. Não, não, não. É quando você lembra que só tinha o arroz, o feijão, um pouquinho de farinha e às vezes um ovo estrelado em cima. Mas você rendia a graça e às vezes as lágrimas caíam no prato. E não era fome, era a certeza de que a presença de Deus estava à mesa com você naquele arroz e feijão. O que fortalece o nosso relacionamento com Deus não são as vezes que Ele solucionou problemas, mas as vezes que Ele decidiu passar o processo conosco. Tem gente aqui que Deus já podia ter curado do câncer, e isso é maravilhoso e eu creio que ainda vai acontecer, mas não é porque Ele não te curou que Ele não está fazendo quimioterapia toda quarta-feira com você. Ele me trouxe aqui para dizer isto a alguém: no final, quando eu resolver tudo, você não vai se lembrar da solução, vai se lembrar que eu chorei junto com você, vai se lembrar que eu passei o processo junto com você, e é isso que vai fortalecer a nossa aliança. Não é o que eu te dou, é o que eu passo com você, que faz a gente viver assim agarrado, que faz você olhar para a proposta do inferno e dizer: não, eu não troco nada pela presença dEle, eu não troco nada pela paz dEle, eu prefiro dormir no chão com a paz dEle do que dormir na cama sem a presença dEle. Ministério de louvor pode vir aqui para cima. Escute, esse processo, o que faz ele ser especial não é a ressurreição. Estou falando no relacionamento. A ressurreição, o texto diz, sabe para que ela foi? Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para que o povo visse. Aí Jesus está mandando eu perguntar aqui:
Você quer ter comigo um relacionamento que o povo veja? Que é isso? Aquele relacionamento que quer receber as coisas de Deus, para poder andar por aí dizendo, tá vendo aí como é que Deus é comigo? E no final não significa nada. Ou você quer olhar para trás e ver momentos onde eu não te respondi, mas chorei juntinho com você. Porque é isso que fortalece a sua relação na hora da escassez. Compreendeu? Cara, ela chora. Ele sabe que vai ressuscitar, mas ele não deixa de chorar, porque ele sabe que no final de tudo isso, para o povo é a ressurreição, mas para a amizade deles é a lágrima que conta. Imagina Lázaro voltando, perguntando, e aí, como é que eu ressuscitei? E aí dizendo, Jesus veio, chegou 4 dias depois, e eu imagino Lázaro batendo no ombro dele e dizendo, que amigo tu é? Mas ele te chamou e tu veio. E eu vejo Maria e Marta num momento de mesa, isso sou eu imaginando, e dizendo, mas para mim o momento mais bonito, Lázaro, foi quando ele chorou. O choro de Jesus levou todos os judeus à comoção, porque o texto diz que Maria chora, e aí ele chora e o povo chora. Você está entendendo a força dessa comunidade? Eu quero falar algo para a videira. O que torna vocês grandes, não é a estrutura, são as lágrimas que se entrelaçam no processo da construção. Isso é que torna uma igreja forte. Não permita com que os feitos das grandes realizações, que são vistos por todos, roubem de vocês a intimidade que só pode ser gerada no secreto, do confronto, das lágrimas. E por fim, a segunda e última coisa, ele sabia onde Lázaro estava, porque se havia decidido ressuscitá-lo, sabia onde o haviam sepultado, sim ou não? Mas ele não vai até lá, ele pede para que elas o levem até lá. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu disse que ia fazer, eu vou fazer. E tenho o poder para fazer, não importa a frustração e quantos dias isso tenha passado. Só que eu me recuso a fazer sem você. Então é por isso que eu ainda não fiz. Porque eu só vou fazer quando você me levar lá. Agora olha como é que constrange levar aonde o morto está. Marta é a primeira. Quer milagre, mas não quer constrangimento. Milagre grande não é para quem não tem coragem de se expor em fé. E por que Marta se constrange? Porque o texto diz, Senhor, ela responde, já cheira mal, como quem diz, não é bom ir lá agora não. Tipo assim, tá perdoado, tá tudo bem, deixa pra lá, passou. Senhor, já cheira mal. Só que o que o Senhor está nos convidando aqui nessa noite, nós vamos terminar fazendo essa oração. Ele está dizendo, eu estou passando aqui, quem me pegar pela mão e tiver coragem de me levar aonde está podre, quem tiver coragem de me pegar pela mão e me levar aonde já cheira mal, eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Deus está falando comigo, tem sonhos, projetos, expectativas frustradas, que você está como Abraão no dia da incredulidade, pedindo para Deus fortalecer o que já tem, porque você não acredita que Ele é poderoso para ressuscitar o que passou. Deus está falando comigo que tem vermes comendo os nossos sonhos, sentimentos dos quais a gente pensa que é melhor Deus não tocar para não atrapalhar a nossa relação com Ele. Só que eu estou falando, irmão, pelo Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus eu vejo Jesus passando aqui nessa noite, na pessoa bendita do Espírito Santo, e dizendo, quem tiver coragem de me pegar pela mão e me levar lá, vai se constranger com o cheiro, vai se constranger com a faixa, mas também vai se realizar com a restauração, com a reconstrução e com a ressurreição. Marta e Maria levam ele para a porta do sepulcro. Ele diz, tirai a pedra. E quando tiram a pedra, Jesus chama Lázaro, e ele vem para fora. Eu imagino ele todo enfaixadinho, pulando, cheio de vida. Está amarrado, mas está pulando. Isso aqui é profético. Tem gente que está dizendo, agora eu não quero mais casar não, agora eu não quero ser mais pastor não, agora eu não quero mais cuidar daquela empresa não. E Jesus está dizendo, quando tu vê aquele CNPJ pulando de novo, tu vai desenfaixar na hora e vai voltar a acreditar naquela palavra que eu liberei. Eu estou declarando aqui agora. Pode tocar a bateria, meu filho, porque ao som dos tambores Deus anuncia a vitória.